Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse que é o 35º episódio do Quase Sem Pauta, o podcast de duas grandes amigas que não precisam de pauta para se divertir nem dar risadas. Tudo bem, Porto? Tudo bem, Lúcia Matos. 35, quase sem pauta, hein? Quem diria, tamo indo. A gente vai chegando lá rapidamente, eu acho que semana que vem, mês que vem, alcançamos a nossa idade. A gente tá perto dos 40, né, ainda. Quarta temporada, ano 2, Quase Sem Pauta. E hoje, nessa 35ª edição, nesse 35º episódio, para falar de uma coisa que a gente ama, que é o churrasco, e com uma pessoa que nós também amamos muito e que já era para nós a grande embaixadora do churrasco gaúcho no Brasil, mas agora será uma embaixadora oficial e mundial. É isso, né, Porto? É isso aí, eu diria que o nosso programa, ele converge, todos os sinais sempre convergem, a gente não programa nada e tudo acaba dando certo, porque 35 que é nome melhor para um programa... Tu não vai fazer essa piada infame, né? Tu é melhor do que isso, tu é um ser humano evoluído, né? Eu vou fazer, porque agora eu já comecei, CTG 35, o palco do churrasco das tradições gaúchas, então, feita a piada infame, Lúcia Matos sempre me xinga no início do programa, vamos dizer a seguinte, foi lançado em Porto Alegre um projeto lá no Parque Harmonia, que é onde acontece o tradicional acampamento Farroupilha todo ano, um projeto da prefeitura com empresários, influenciadores que querem transformar Porto Alegre na capital mundial do churrasco, que diria, né, é das nossas refeições prediletas na cidade que a gente mora, que a gente ama e que vai ser considerada a partir de então a capital mundial do churrasco. Quem eles chamaram para fazer isso, para organizar essa bagunça e para ser embaixadora disso? A nossa amiga. Quem? Vamos botar ela aqui, a churrasqueira, Clarice Schwartzman, que com isso volta a Porto Alegre, né? Publicitária, comunicadora, produtora cultural, e aí há 7, 8 anos, lá em 2014, se entregou de mala e cuia para gastronomia e para brasa, né? Criou o projeto A Churrasqueira, botando as mulheres no fogo. Isso. E agora, então, tá de volta a Porto Alegre, a gente espera que por um bom tempo. Esperamos que por um bom tempo, para ajudar a nossa cidade a entrar definitivamente no Mapa Mundi, né? Capital Mundial do Churrasco. Quando é que vamos entrar para esse Guinness aí, Clarice? Queridas, que bom estar com vocês, coisa boa, adoro essas duas, e juntas elas se transformam em muitas queridas juntas. Mais uma piada, juntas somos fogo, né, Clarice? É, isso aí. E, então, a gente reuniu, né, toda a cadeia produtiva, a gente fez um chamado para o mercado, para todo o setor que envolve, né, o mercado do churrasco, para lançar essa ideia, esse movimento, esse projeto, como um marco de algo que, quando a gente toca no assunto, né, todo mundo diz assim, tá, mas já não era? Mas já estava na hora. Então, eu acho que a gente já tem isso muito introjetado, né, como uma referência, a capital dos gaúchos, e o Rio Grande do Sul é um lugar muito único no mundo, quiçá no Brasil, né? Eu estava morando em São Paulo, estou morando ainda, vou fechar minha casa nos próximos dias e vim para cá de mala e cuia de novo, para acompanhar esse projeto, ser uma curadora, né? Que a prefeitura me convidou para ocupar esse papel, né? Para ser uma facilitadora junto ao mercado, pelo meu expertise mesmo, não só do churrasco, mas na área cultural, na comunicação, né, nessa rede de relacionamentos e amigos e parceiros que já veio construindo há um bom tempo, né, em Porto Alegre, no Brasil, e que nos coloca num lugar muito, muito importante, assim, se posicionando, né? Por quê? Quem ganha com isso somos nós. A gente pensa no Brasil, fora daqui, não. Quem ganha somos nós, porque é uma oportunidade para a gente fazer isso acontecer de uma forma mais potente, mais unida, mais profissional, levantando bandeiras
que vão do campo à mesa, desde lá do início do campo da pecuária, do nosso talento, né, que a gente tem isso no nosso DNA, que é essa riqueza da campanha, do pampa, né, dos nossos pastos aí maravilhosos que criam gado diferenciado, né, as raças britânicas saem praticamente todas aqui do Rio Grande do Sul, né, porque tem... Então a ideia, Clarice, é fazer uma rede lá da ponta até o final, até o consumidor final, é isso? Juntar frigoríficos, produtores. Exatamente. Pegar todas as pontas, né, do campo à mesa, porque cada um tem uma importância para fazer isso vibrar de uma forma mais perceptível, né, para todo mundo. Né? Se eu te disser sobre o campo, sobre a riqueza do pampa, sobre esse pasto, sobre o que é feito na genética e te falar sobre o abate, sobre essa carne que é maturada, ou ela é fresca, ou ela é congelada, ou ela vai chega na mesa, os diferentes preparos, né? Aí entra, né, os açougueiros, entra o pessoal que faz as cutelarias, entra o pessoal até do azeite, das cachaças, da cerveja artesanal. Do vinho, né? Do vinho? Do vinho, né, de todas as coisas, tudo que gira em volta dessa mesa, a gente tem muita riqueza. E já estava na hora, eu mesmo posso ser, né, uma assim, testemunha do que vem acontecendo, do que eu participei, né, como, né, no início, quando eu comecei, tinha pouca coisa acontecendo, já existia um movimento em São Paulo sobre sobre o churrasco como entretenimento, que foi a primeira churrascada, foi um super evento. Inclusive, a gente vai ter um dos projetos que a gente lançou, né? Vai fazer um festival internacional de churrasco aqui em Porto Alegre, em outubro. Né? Vai ser na segunda semana ali. Acho que a primeira semana pega a eleição, dia 2 ou 3, se não me engano. Depois, logo em seguida, a gente faz o festival. Tem o acampamento Farroupilha, que é um lugar ícone, né, no Rio Grande do Sul. Uhum. Eu participo dele desde o início, quando eu comecei com o trabalho da churrasqueira, com essa percepção, né, identificação de que existe algo muito especial e diferente lá, né? Porque eu acho que existe um preconceito geral. Primeiro, quando a gente fala em tradicionalismo, né, na tradição, a gente remete geralmente àquela coisa, né, do gaúcho, do CTG, tem o seu papel e a sua importância e faz parte dessa história. Mas quando a gente olha com mais ampla essa relação do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre com o churrasco, a gente encontra a história do churrasco no Brasil, né? A história da pecuária, dessa relação, dessas imigrações todas, né? Por isso também internacional, né, gurias? Sim, mas tá escutando aqui. Uma pergunta, assim, pra gente até voltar um pouquinho, mas de onde surgiu essa ideia, né? Porque Boa! eu ali no início, né? A gente acha que é a capital do churrasco, né? Porque tem muito churrasco aqui, porque todo mundo gosta, porque é um prato tradicional. Mas quem é que teve essa ideia e como que essa ideia surgiu na cabeça das pessoas? Bom, eu acho que os 250 anos de Porto Alegre provocou muitas ideias, né, e muitas iniciativas muito interessantes para a cidade, eventos, projetos. E eu acho que a prefeitura ela está num momento muito assim empreendedora. A gente está com uma administração bastante empreendedora e posso dizer, a partir do secretário extraordinário dos 250 anos, o Rogério Beidac, nós tivemos, né, um trabalho lá, né, na iniciativa privada, e lá quando eu comecei essa história da churrasqueira, a gente trocou muitas ideias sobre essa cultura do churrasco, tentamos fazer alguns projetos na época, né, e o mercado não estava pronto. E o vice-prefeito, Ricardo Gomes, teve a ideia, ele chamou o Rogério e disse: Rogério, vamos aproveitar esses 250 anos e fazer um projeto, vamos lançar, vamos mobilizar essa cidade para ser a capital mundial do churrasco. E aí, imediatamente, pela minha história, né, por esse trabalho que eu venho fazendo, inclusive em relação ao livro, né, Os Gaúchos e Churrasco, uma jornada ao redor do fogo, que foi uma publicação que eu consegui lançar com o trabalho dos jornalistas como o Ricardo Bueno, a Karen Mandelli, a produção do 4 Projetos.
a gente percorreu o Rio Grande do Sul para contar essa história do churrasco gaúcho, né? Então, eu trago, né, todo esse conhecimento, esse expertise. Ele me chamou para estar junto no projeto. Clarice, tu está sendo convidada para, né, ser a curadora do projeto, a gente poder identificar oportunidades, né, de ações, de juntar a cadeia produtiva, juntar todas as partes. Eu tenho, né, e não é um projeto da Clarice, não é um projeto da prefeitura. Isso é muito importante a gente deixar bem claro, né, que é o lançamento, né, que a gente fez, o lançamento de uma onda, né, de algo que ele exige a participação de todos, né, para a gente profissionalizar, né, a gente potencializar e criar uma permanência também, né? Que eu criar acho que isso é permanência. bacana. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu acho legal nessa ideia, nesse projeto, é usar aquele espaço do Parque Harmonia, que era um espaço que, na verdade, gente, era usado só no acampamento Farroupilha, aquele espaço ali. Agora tem a concessionária do espaço que vai criar outras atrações e tal. A ideia, por exemplo, eu sei que tem uma ideia de fazer um museu do churrasco e uma universidade do churrasco. Eu queria que tu contasse um pouco mais desses dois projetos. Vai ser lá esse museu? Já vamos nos inscrever nessa turma aí da universidade. Eu quero, primeira turma. Isso aí, não, muito legal. Porque assim, tu falou uma Lúcia 1, Lúcia 2, Lúcia Matos e Porto. Lúcia M. M de matar, né? M para matar. Diz que P para pausar. Isso aí. Tu falaste da concessionária, exatamente, foi natural que acontecesse essa aproximação com a concessionária, né, que eles vão cuidar desse espaço. Então, naturalmente, a prefeitura buscou, né, o apoio para ancorar alguns projetos, não todos, mas a gente vai ancorar alguns projetos lá, porque ele também vai poder, né, receber outras produtoras, outros players, né, desde como do campo à mesa. É de verdade, assim, né? A gente pode fazer eventos relacionados à pecuária gaúcha, à qualidade, ao terroir, né? Acho que a gente tem muito que crescer e trabalhar isso. A gente estava conversando outro dia com um pecuarista e surgiu esse conceito, né? Que a gente quer ser a boutique de carnes do Brasil, né? A gente tem condições de ser a boutique de carnes do Brasil. E quando a gente fala isso, gurias, né? E o pessoal que está nos escutando, é muito importante a gente entender o mercado, né, da carne no Brasil. A gente está falando de uma carne que é um segmento muito pequeno e que é um segmento premium, porque a maioria das carnes tem segmento premium, mas no resto do Brasil é muito commodity, a carne do dia a dia, a carne para exportação, certo? Então a gente tem particularidades aqui muito interessantes, muito importantes de ser trazidas numa universidade, por exemplo, né? A gente vai olhar para esse campo, a gente vai criar uma aproximação maior, né, de quem quiser conhecer, entender o que significa esse terroir e todos os processos que envolvem a qualidade de cada ponto, né, desde a criação, né, de uma carne de qualidade. Quando a gente fala carne, não é só a bovina, né, a suína, ovina, que a gente tem uma cultura muito forte, né, a cultura da ovelha, né, da criação de ovelhas, de cordeiro. Posso fazer uma pergunta polêmica aqui, Clarice? Pois não. Nossos amigos, amados, estimados vegetarianos terão vez aí e voz, né? Porque sabe que isso acontece, né? E tá crescendo muito o número de veganos e vegetarianos. Não que seja o meu caso, assim, nem da Lúcia Matos, mas é bom saber. Obviamente, quando a gente fala em churrasco, remete muito à carne, né? Uhum. Mas eu acho que a gente tem cada vez mais uma liberdade e eu acho que isso é uma conquista também, né? De ter presente nos churrascos cada vez mais insumos, né? E que não sejam, né? Proteínas, né? Mas sim, legumes, verduras, até já existem outros tipos de indústrias, né? Existem indústrias e existem fábricas que fazem uma carne vegetal, que vai atender, porque a ideia é exatamente essa, que a gente possa, que os vegetarianos também se aproxeguem, né? Que eles possam trazer essa colaboração.
porque a gente está falando sobre a cultura de cozinhar com esse fogo vivo, né? O churrasco, a O gente costuma. churrasco, exatamente, é o uso né, desse equipamento no fogo, com sal, né, e carne e algum outro insumo, então A ele gente faz costuma parte... falar muito que churrasco, mais do que uma refeição, é um ritual, né? Tudo que envolve ele. E eu acho que por tudo que a gente viu e ouviu, e agora tu está repetindo também aqui, esse vai ser um local permanente, onde sempre vai ter alguma coisa acontecendo, enfim, onde sempre vai ter algum tipo de movimentação, onde vai ter algum evento com carne, sem carne, com produtor, com vinho, com azeite, né? Com essa questão aí do museu, que também a gente vai ver essas histórias, vai remontar como é que se começou essa tradição, Isso, charqueadas, deve ter muita coisa legal e essa pesquisa muita coisa vai ser incrível, legal. né? Muita coisa legal. E eu acredito muito que eu já trabalhei, né? Trabalhei 10 anos com a Eva Sofer, foi uma baita escola lá no Multipalco, lá no Teatro São Pedro, porque a gente é um projeto que ele nasce num contexto, né, de poder público, que isso é muito importante, porque ele amplia, né, a possibilidade de participação, no sentido não nasceu dentro de uma produtora ou numa churrascaria, ou não, nasceu no coração de uma cidade, né, onde existe uma administração preocupada em fazer Sim. acontecer esse movimento. E Não tem um dono, né? não tem o dono, É. são facilitadores. Então, assim, vai ter o espaço lá acontecendo várias coisas, mas a gente está falando de todo o setor participar, né? Então, assim, vai desde o varejo, né? As lojas que vendem carne, os supermercados, os restaurantes. Vou dar um exemplo, tá? A gente tem. Eu tive final de semana, minhas irmãs de São Paulo estavam aqui, e aí a gente quis, estava com saudade de ir no churrasco de espeto corrido. Então a gente foi no Braseiro, ali na Pernambuco, com a Farrapos, que é uma delícia ali. É, a cultura do churrasco, do espeto corrido, está quase desaparecendo. Tem poucas churrascarias, né? Agora a gente está na época das parrijas, que são maravilhosas, demorou para chegar também. É uma cultura muito da nossa fronteira, né? Do Mas a prata, gente tem né? as churrascarias as churrascarias de espeto corrido. Daí chego lá no buffet de salada, não tem um vinho tinto de vinagre, não tem uma vinagre de vinho tinto, tem um aceto balsâmico, entende? Aí eu chamo lá o dono e eu digo, moço, cadê aquele vinagre de vinho tinto, né, que é super tradicional das churrascarias aqui do Rio Grande do Sul? Ah, Com o pois é, pote melecado, aquele que a tua mão fica toda suja, com cheiro ruim. exatamente. Mas assim, tem aquele sabor que é da colônia italiana do Rio Grande do Sul, gente. É muito Sabe? bom. Então, assim, o que você só vai encontrar aqui no Rio Grande do Sul, tu não vai encontrar em outro lugar isso. Aceto balsâmico, tu vai encontrar até na Croácia, entende? Ou É em qualquer lugar verdade. do mundo. Então, são essas pequenas coisas que a gente começa a olhar, né? E eu vou dizer assim, como fiquei 4 anos em São Paulo, desses 4 anos, 2 de pandemia, né? Meio que fechada, meio que limitando, mas eu já frequentava bastante a cidade, pude entender melhor o repertório, né, da cidade em termos de atendimento, como é que funciona, sabe? Em termos de entrega de muita coisa, em termos de cuidado das coisas. Eu acho que a gente tem tanto trabalho para fazer aqui, tanta coisa bacana sabe, para ressignificar. A gente não vai inventar a roda, a gente vai melhorar essa roda, entende? E isso, essa mudança, essa chegada da parrilla, né, como tu estava falando, faz parte, inclusive, dessa história do churrasco. Assim como, por exemplo, hoje, minha casa é um exemplo, né? O meu marido tirou a churrasqueira e botou uma parrilla, porque ele curte mais esse jeito de fazer e está fazendo um monte de acompanhamentos ali, até sobremesa sai, e não deixa de ser um assado, não deixa de ser um churrasco, né? Exato, exato, porque é a gastronomia. Eu chamo o churrasco de gastronomia, né? Porque ele não é uma culinária, né? Porque a gastronomia ela abrange uma questão cultural também, né? Ela sai só da coisa da receita, que é uma culinária do churrasco, né? E ela vai para um entendimento mais amplo, que é a cultura envolvida nessa história. Então, eu até hoje botei um post que é a minha compreensão sobre isso, né? O fogo aqui no Rio Grande do Sul, e eu posso falar de cadeira, né? Ainda de cadeira, porque eu
já fiz, né, convivo com isso a partir desse olhar do Sudeste, com essa minha experiência em São Paulo, mas aqui a gente tem, né, esse fogo do churrasco, quando a gente acende aqui, a gente ilumina muita história e muita ancestralidade, sabe? A gente ilumina essa tradição, esses rituais, esse lugar onde pode ser feito tudo que tu quiser, né? Mas existe uma aura ali muito própria do Rio Grande do Sul, porque a gente traz essa cultura também do frio, essa cultura do pampa, do minuano, né? A gente tem muitas camadas aí de antropológicas, vamos dizer, nos dá esse livro, né? Esse livro que a gente está escrevendo e que agora a gente vai fazer um capítulo, né? Começar um capítulo, na minha percepção, novo sobre isso, né? Antigamente se dissesse assim, vamos fazer um churrasco em Porto Alegre, vamos fazer um churrasco na parrilla. Isso era uma ofensa, iam dizer assim, puxa, isso é churrasco de paulista, isso aí parece coisa lá da Argentina e do Uruguai, né? Mas não, a gente trouxe isso de toda essa região do estado do Rio Grande do Sul, que faz fronteira com o Uruguai e com a Argentina, que na verdade é um compartilhamento de fronteiras, porque nós temos hábitos muito parecidos. Os gaúchos. Pois é. Eu tenho uma pergunta, posso ir, Porto? Vai lá. Minhas perguntas são sempre práticas, as tuas são divagantes. Não, essa é bem para devagar mesmo. Hoje a gente até na rádio, estava lá no Happy Hour na Band News, a gente estava divulgando uma pesquisa super interessante que saiu de turismo no frio. Quais as cidades mais procuradas para viajar no inverno com o frio? Gramado, claro, em primeiro lugar. E o segundo lugar me surpreendeu, porque o segundo lugar foi Porto Alegre. E Porto Alegre, há pouquíssimo tempo, ninguém iria vir para cá. Era só para pegar o carro alugado e subir para Gramado. Então, esse movimento que está acontecendo na cidade, que a gente até já falou aqui com o prefeito Melo, né, Porto? De retomada da orla, das pessoas ocupando aquele espaço, fazendo esporte, o centro histórico, e agora esse movimento do churrasco, com certeza vão potencializar e talvez acelerar esse processo. Em quanto tempo tu achas, Clarice, que Porto Alegre realmente vai virar a capital mundial do churrasco? E mais, eu quero saber se os argentinos e os uruguaios também vão vir para cá para comer a nossa carne. Pois é, né? Assim, essa pergunta final é muito boa, né? Porque a gente sempre teve, né, como referência os uruguaios e argentinos, porque a carne uruguaia e a carne argentina são fantásticas, então, e fora, né, eles têm uma cultura... Então, a gente ia para a Argentina, via aqueles bifões, né? O bife ancho, né? O bife chorizo, aquela assado de tira, enfim, tem um monte de nome. Tapa de quadril. Tapa de quadril, e assim vai. Mas o que é interessante, né? Porque eu acredito que a gente tem esse ano o desafio de dar o início a esses projetos, como o festival, começar a trabalhar para consolidar o museu, a universidade, muito conteúdo que eu acho importante trazer para a formação, né, de várias... do setor, seja do varejo, do terroir. Acho importante a gente começar a discutir o terroir. Mas a gente quer transformar, eu acho que o grande desafio, que eu acho que vai se consolidar o ano que vem, que a gente vai dar início esse ano, que é um dos grandes objetivos também desse movimento, é transformar Porto Alegre no mês de setembro, tá? O mês do churrasco, onde todo mundo do Brasil inteiro e fora vem para Porto Alegre para festejar o churrasco, tá? Como é o case da Oktoberfest e como é o case da festa de Parintins, como é o case da festa lá de Campina Grande no São João, sabe? A gente fazer a cidade respirar churrasco. Esfumaçar toda a cidade, botar defumar na praça, fazer que fumacê que vai ser, hein? Fazer isso aqui virar um grande fogo de chão. Não, mas brincadeiras à parte, a gente quer preparar, ajudar que o turismo, né, seja fomentado bastante nesse período, né? Como um marco do mês sendo uma referência para ser trabalhada fora, né? Como uma comunicação fora do estado,
Fora do estado, eu digo Brasil e fora também, como um lugar, um destino para quem ama churrasco, a cultura do churrasco, né? E aí eu acredito que o ano que vem a gente vai conseguir, em setembro, estar com isso mais consolidado, mas ele já começa agora, né? Já começa agora. Porque a ideia é a gente fazer os hotéis se prepararem para isso, a mobilidade, né? O transporte na cidade se preparar para isso, os restaurantes se prepararem para isso. Eu acho que bem essa... Os eventos se prepararem para isso, a cidade ser um grande entretenimento voltada para churrasco, para as pessoas realmente não virem para o Rio Grande do Sul. Está mudando, né? Já estamos sentindo a melhora, mas a gente tem muito mais o que fazer, né? Para fazer com que aumente mais o turista. Ele vem para Gramado, mas ele vai ficar alguns dias em Porto Alegre. Ele vai ter que ficar aqui. Vai ter a orla, vai ter... E ele vai ter um roteiro organizado, pensado, exatamente. Então a gente quer catalogar os players, né? Qual é esse setor, como é que é o tamanho desse setor, como é que a gente ajuda esse setor, como é que o setor se ajuda também, né? Como é que a gente pode... É muito a questão da cultura da hospitalidade, né? Que de uma certa maneira se junta muito ao que a gente está precisando e precisa já estar melhorando, que é a questão da segurança. A gente vai ter mais gente na rua, vai ter mais eventos, né? O serviço com isso vai se qualificar, né? Tu tá falando aí em toda essa cadeia, restaurante, hotel, cafezinho, a rodoviária, o táxi, o Uber, né? Isso vai exigir uma qualificação também por parte de quem trabalha nisso. E a gente sabe que quando a gente tem cidades que recebem melhor o turista volta, fica e gasta mais. Claro. Isso é muito parecido com a questão do delivery. Faz uma compra no delivery, tu gosta do delivery. A melhor compra, a compra que avalia melhor um delivery de qualquer estabelecimento comercial é a segunda. A primeira tu gosta, na segunda tu gasta um pouquinho mais. Se na segunda tu acerta, tu compra o resto da vida daquilo ali. E tu vira advogado da marca. Então, acho que essa questão também de fazer com que Porto Alegre passe a ter essa cara vai ser ótimo, mas é muito importante também que todo mundo se qualifique junto. Exato. É uma preocupação, né? É uma preocupação. E eu acho que eu tenho observado, é muito interessante com esse tempo fora. Primeiro que eu descobri que a gente adora falar sobre tempo, né? Então, assim, onde tu entra, assim, vai chover, não vai chover, tá frio, não vai... Como é que vai estar o tempo? É uma coisa muito interessante. Eu fico... Pega um casaquinho, assim, né? Isso aí. Pega o casaquinho. Tempo é um assunto, assim, muito, muito presente. Mas eu vejo, eu tive, assim, pegando um ônibus, um detalhe, assim, pegando um ônibus da rodoviária, né, para Caxias, que eu fui lá fazer uma visita numa empresa de parrilla, foi ontem. E fui fazer um lanche, que eu cheguei tarde. Entrei numa lanchonete ali, escolhi, olhei a dedo, assim, tinha uma melhorzinha, eu entrei. Não, assim, tô falando assim, dentro de uma, né, não sem preconceito nenhum, mas eu quis escolher uma e pedi um sanduíche de farroupilha, né, que vem camada de alface, tomate, um ovo, presunto, queijo, como se fosse uma torrada. Só um pouquinho. Tá chique esse teu farroupilha. No meu tempo era só presunto e queijo. O meu é só presunto e queijo. Alface, tomate, ovo, farroupilha de Isso aí é Bauru. Isso aí é Bauru. Não, gente. Farroupilha. Bom, enfim, tem um nome, será? Eu não frequento esses lugares que ela vai, Lúcia Matos. Vamos nesses aí, tia. Farroupilha o meu farroupilha é sem tomate. Mas é bom, diversificando. O farroupilha dela é do Anchieta, eu acho. Aí bom. Não, imagina, lá de Passo Fundo, assim, Passo Fundo. É do Boca Lanches. Boca Lanches. Boca, agora foi longe. Agora foi certeira. Eu sou roots, vamos lá. Não, então eu tava contando que daí eu pedi esse sanduíche, veio, gente, assim, ó, sabe, lamentável, porque é um desperdício primeiro de pão, foi um desperdício de tudo que tava ali. Pela falta de cuidado, né, e de acabamento, e de, sabe, um pouquinho melhorzinho já estava melhor. Um cuidado melhor já estava melhor. Então, eu acho que assim, eu acho que todo mundo, a gente pode contribuir, porque a gente às vezes critica e a gente não dá solução, né? A gente não dá uma sugestão, a gente não ajuda a crescer, né? A gente só critica e ponto, aquilo ali é ruim. Não. Olha, põe uma manteiga, olha que coisa legal que pode ser, não sei lá, entendeu? E por isso que eu acho que a gente tem um trabalho incrível para fazer como consumidor também,
Mesmo o né? barato pode ser bom, né? Isso O que a gente quer barato dizer, pode assim. ser bom. É E o simples, né? barato, sim, o simples pode ser bom. E a gente tem a oportunidade de ajudar essa cidade a se transformar nesse lugar, né? Então eu acho que esse é o grande lance também, porque não vai cair do céu, né? A gente já viu outros movimentos, né? Vamos fazer, né? Coisas requer né? Uma união, requer pessoas pensando junto, tendo oportunidades de melhorar, tendo oportunidades de troca, né? De trabalho. O turismo ele proporciona uma cidade ficar mais rica, né? De todas as formas, de inteligência financeira também, econômica, né? Isso aí passa a melhorar, como tu falou, né, Lúcia P., a segurança da cidade. E o churrasco é o nosso grande Não, e todo mundo ama fazer ovo de churrasco, né? Colombo, né? Vamos Não, falar entre nós aqui, é o nosso ovo de Colombo, gente. Se a gente não cuidar disso direito, ah, quem vai cuidar? Porto Quem vai Alegrense cuidar? pode até não ter área de serviço, mas ele tem uma churrasqueira no apartamento, em qualquer apartamento, né? Tem um tonelzinho ali. Exato. É. Bom, Total. nós já éramos os melhores churrasqueiros do Brasil, agora isso vai ficar oficial, né, Lúcia Porto? Agora nós somos os melhores do mundo, tá? Te dando É, conta? Né? Acho que é pouco. Atenção, tu esqueceu aqui, Lúcia Matos, vão nos xingar. Oswaldo não nos xinga. RS melhor em tudo, né? RS melhor em tudo. Mas assim, pra gente encerrar, que a Lúcia Matos já fez sinais pra mim internamente aqui, uma última pergunta, que eu sempre faço a última. Qual é o primeiro evento que a gente vai ter depois dessa bela abertura aí, desse belo lançamento? Quando é que o povo todo vai poder aproveitar já essas benesses desse fogo, Clarice? Bom, a gente vai ter, depois do acampamento Farroupilha, no início de outubro, a gente vai ter o festival, o primeiro festival internacional do churrasco, né? Opa! Vai ser né, ali pelo Parque Harmonia, com certeza, a gente vai ter aquele movimento naquela região. E vai ser o festival, o primeiro evento. Até lá, a gente está montando tudo isso. Mas em seguida, a gente vai começar também com várias atrações assim de cursos, de debates sobre várias oportunidades. A gente vai fazer um grupo de trabalho para isso acontecer. Eu vou estar aqui em Porto Alegre definitivamente, né? Vou estar Adoramos essa notícia, adoramos essa notícia. Não, voltando se tiver a comunicação no meio, bota Matos e Porto aí que a gente tá total. nessa. Não, total, eu acho que tem que se aproximar, né? E a gente identificar como a gente pode fazer coisas acontecerem, como isso pode ser viabilizado, porque existe, né, E é isso que é importante que a gente falar, a gente está fazendo esse lançamento através de um trabalho, obviamente, que tem pessoal da prefeitura, tem os produtores, tem o meu trabalho que, né, estou ajudando nessa curadoria. É um trabalho voluntário, é um trabalho que a gente está né, construindo isso para a gente trazer todo mundo para perto e a gente poder identificar depois como é que a gente vai monetizar muitas coisas para todo mundo, né? Tornar isso porque é uma troca, né? Uma troca de começando bem lá na ponta, lá no final a gente tem esse grande selo, essa grande ideia acontecendo. Com certeza, o Porto Alegrense, o morador de Porto Alegre, o gaúcho, vai abraçar essa ideia. E contem com a gente, com Matos e Porto. E contem com Quase Sem coisas, Pauta. né? Como eu falei do vinagre, né? Que é tão da nossa história. A gente só precisa olhar para essa história e tornar ela né, cada vez mais linda, mais potente, mais né, ter orgulho dela, hospitalidade, né? Usufruir dela. Exatamente. E, aliás, o que nós vamos pedir para Clarice para encerrar agora, que ela vai nos dar... Mas é a terceira vez que tu vai encerrar. Mas é que tu sempre... Então, tu encerra o Vamos encerrar por fim agora. Então, vamos encerrar de verdade, dizendo para Clarice o seguinte, quando terminar aqui, Clarice, nós queremos uma listinha tua do que não pode faltar um bom churrasco dessas coisas, entendeu? O vinagre, a farinha branca, esse tipo de coisa, assim, que às vezes, puta, tem tudo, tem uma baita salada, tem tudo e faltou o vinagre, sabe? Então... não. Antes disso, eu vou contar para vocês uma coisa que tem uma novidade que a gente lançou, tá? 2 novidades que a gente lançou. Que também, porque eu acho importante a gente olhar para as camadas, né? Como eu falei, o churrasco, ele é a gastronomia, mas ele é cultura e ele é história também, né? Ele é ritual, tradição. Então, eu provoquei a Associação Gaúcha de Cutelaria e eles criaram uma faca símbolo.
Eles pegaram Ah. os pregos dos bondes e a madeira, né? Como é que se chama? Os A madeira, dormentes. os dormentes dos bondes e criaram uma faca em homenagem, né, a essa Nossa. cidade, capital mundial do churrasco. Que E tá bacana. linda a faca, tá linda, o case é com os dormentes, ficou demais a faca. E a gente pediu pro Dudu das Caipiras também, eu pedi para ele, porque ele é um ícone também nas festas, nos drinks da cidade, e ele criou um drink também emblemático da cidade, capital mundial do churrasco. A gente está agora fazendo uma pesquisa para dar um nome a esse drink, que ele vai lançar, né? Já lançou, vocês têm que experimentar. Ele lançou nesse nosso evento e foi maravilhoso, né? Foi incrível. Então, O nome, então, do drink, do Dudu só falta o das... nome, mas ele é uma mistura dessas coisas que a gente tem aqui, né? Ele tem, eu lembro tem aquela bebida rabo de galo, não sei se vocês já ouviram falar, que é paulista, né? Que foi inventado pela comunidade italiana em São Paulo e virou uma bebida nacional, né? Então, quando você pega o rabo de galo, tu já sabe que tudo que leva. E eu gosto bastante, é forte, mas é uma delícia, assim, aquela coisa meio amarga, enfim. E aí a gente está trazendo a bebida emblemática, bebida símbolo, drink da capital mundial do churrasco. Então, são essas pequenas coisas, pessoal, Sim. que vão trazer, né? A pessoa vai vir aqui, puxa, me dá essa bebida. Agora não tem o nome, né? Mas pensa num nome aí bem bagual. Bagual. Glossário do Quase Sem Pauta, Lúcia Matos. Me caiu os butiá do bolso, tá Caiu os bom. Isso. Então a gente tem essa riqueza toda. Então é isso aí, gurias. Obrigada pela oportunidade. A gente teve lá a Tramontina, Que bacana. teve várias associações, teve a FLUC, teve a Associação Gaúcha de Cervejas Artesanais, estiveram em peso, frigoríficos, olha, a gente teve uma presença assim maciça de apoios foi muito bonito. Isso é bacana. Parabéns pela ideia. Parabéns a todos que estão envolvidos, né? Ou desde o começo ou agora, chegando e se envolvendo. Com certeza Porto Alegre vai abraçar essa ideia. Contem com a gente também, tá, Clarice? Obrigada pelo papo. Obrigada Adoramos. também, meninas. Tchau a todos. Obrigada pela audiência aí. Até o churrasco, né, Clarice? Até o próximo churrasco. Valeu, gente. Tchau. Você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.